Tá começando mais um Papo de Creator, então seja bem-vindo, meu querido e minha querida criadora de conteúdo, e fica tranquilo que aqui não tem papo de coach, tem muita atualização, notícia e novidade pra te ficar por dentro de tudo que tu precisa saber e criar teus conteúdos, construir tua audiência, engajar e, claro, monetizar essa tua comunidade. Então, sem mais enrolação, bora pra mais um Papo de Creator. Seja bem-vindo a mais um Papo de hoje, o nosso espaço aqui pra gente abordar um assunto específico na criação de conteúdo, claro, com o nosso olhar crítico de sempre, baseado na realidade que estamos vivendo, que este momento é um momento perigoso, é um momento que proporcionou a gente trabalhar com criação de conteúdo, mas é também um momento que necessita muita organização para que a gente consiga realmente viver de conteúdo, porque só trabalhar sem nenhuma qualidade de vida, sem nenhuma remuneração justa também não adianta nada, né? E hoje o que eu trago pra gente dar uma olhada é uma pesquisa, né? Porque hoje a gente já vive o que, por mais que talvez seja confuso pra ti, e aí dependendo se tu caiu aqui de paraquedas e não tá entendendo, um capitalismo de plataformas. Olha aí, sim, plataformas que são muito além das plataformas de mídias sociais. São plataformas que hoje já têm um impacto global, que controlam e ultrapassam soberanias nacionais e têm acesso a formas aí de monetização e controle muitas vezes dos gostos, interesses e ideologias muito além do que nós nunca vimos na sociedade. Então, o nosso papel para quem trabalha hoje com criação de conteúdo nessas plataformas, o primeiro de tudo, é entender a dinâmica que estamos vivendo e trabalhando com. Porque somente assim a gente vai conseguir entender realmente como construir essa vida que eu citei aqui no início, de trabalhar nestas plataformas através da criação de conteúdo. E hoje, e assim, só para dar uma breve falada sobre esse tema, a questão de plataformas, ela vai... Beleza, a gente tá falando de entretenimento, né, mídias sociais principalmente, a forma de receber informações, mas ela vai passar também por todas as plataformizações da vida que estamos. A gente tá falando de Uber, a gente tá falando de iFood, a gente tá falando de Airbnb, a gente tá falando de Enjoei, a gente tá falando de Amazon, a gente tá falando de Mercado Livre. Hoje tudo tá regido por essas plataformas que elas não têm regulamentação em sua essência, tá? Principalmente as de mídia, aqui que a gente fala mais, mas a maioria delas. Tá? O Airbnb, que parece aí na tua cabeça uma coisa inofensiva, ele acabou com uma indústria hoteleira de vários países, várias cidades, porque operava ali fora de uma regulamentação, de uma tributação correta. Então era óbvio que o Airbnb, por exemplo, ia ser muito mais barato do que um aluguel, porque ele não estava ali incluído todos os impostos, todas as regulamentações necessárias. Só que, entretanto, todavia, contudo, para chegar nesse Airbnb, tu fez uso da rua, né? Tu fez uso da segurança pública, tu fez uso da estrutura pública, que foi paga com os impostos que não estão sendo pagos através daquela prestação de serviço. E aí então já tem uma contradição: quem é que vai pagar pelas coisas que a gente utiliza? O problema jamais vai ser o imposto, e sim a utilização desse imposto, tá? Então, com isso dito, hoje a gente vai olhar qual é o atual momento das plataformas sendo acessadas por aplicativos. Para ser sincero aqui, eu fiz tudo isso, a pesquisa vai nos mostrar o seguinte: quais são os aplicativos mais utilizados no Brasil? E eu digo que a gente tem que parar de chamar de aplicativos, porque aplicativos é somente a forma da gente acessar as plataformas através do celular, mas ele tá ali dentro da mesma forma. Se eu baixar o Airbnb por aqui, se eu baixar o YouTube por aqui, ou usar no computador, na prática, na sociedade, pouco influencia além somente do meio que eu utilizei. Então, quando a gente olha os aplicativos mais utilizados, nos permite também olhar um pouco para as plataformas mais utilizadas que foram trazidas para este panorama aqui. Claro, as plataformas de mídia social, por naturalmente ter uma retenção, um tempo de tela muito alto, estarão sempre entre as mais utilizadas no tempo. Porque, olha só, é muito mais, tu usa mais o Instagram do que tu usa o aplicativo do banco, por exemplo, do que tu usa o Airbnb. Então, quando a gente olha tempo de tela e muitas vezes até o download, né, porque às vezes até tu baixa o aplicativo, usa e depois exclui, para acessar a plataforma, as plataformas de mídias sociais elas tendem a estar entre as mais usadas, e aí a gente pode analisar um pouco o panorama dessas plataformas, porque o mobile hoje é a principal forma de acessar essas plataformas. Claro que não necessariamente em tempo de consumo, né? Então, por exemplo, hoje na TV nos Estados Unidos, o tempo que a pessoa passa assistindo o YouTube já ultrapassou o celular, mas a maioria das pessoas acessa ainda pelo celular. Só quer dizer que as pessoas passam mais tempo quando acessam um vídeo na TV do que no celular, e faz todo sentido se parar pra pensar. Quando tu abre um vídeo na TV, é porque tu sabe que tu vai parar ali um tempo pra assistir, enquanto às vezes tu tá no celular, recebe uma notificação, entra, assiste 2 minutos e fecha porque foi chamado na fila do banco que tu tava esperando. Eu sempre trago o exemplo de fila do banco, ninguém mais vai pra fila do banco, né?
Então vamos dar uma olhada nessa nossa possibilidade aqui na nossa pesquisa, tá? Ela foi feita pela Opinion Box, a gente já viu outras pesquisa deles. Eu sei que tá meio cortado aqui, tá? Mas é culpa de quem fez essa pesquisa, não por algum motivo colocou a apresentação não em 16:9, então ficou cortado aqui, mas para quando a gente for olhar os dados vai ser melhor assim. Vamos seguir então, Opinion Box, Mobile Time, tá? Mobile Time acho que é o site, Opinion Box é a empresa que faz realmente a pesquisa. Aqui deu um pouco de como é que foi feito, né? Foi uma pesquisa feita com 2019 brasileiros com 16 anos ou mais que acesso à internet e possuem smartphone, respeitando as proporções de gênero, idade, faixa de renda e distribuição geográfica desse grupo. Margem de erro de 2,2% e o grau de confiança é de 95%. Vocês sabem que eu trago isso aqui porque é um método científico, né, gente? De nada adianta dizer, olha, eu fiz uma pesquisa. Com quem tu fez essa pesquisa? Com meu tio, com a minha tia e com a minha namorada. E o que eles disseram? Que eu sou a pessoa mais bonita do mundo. Então eu me declaro o mais bonito do mundo. Porque isso não é científico, tá? Então a gente sempre olha aqui como é feita uma pesquisa, porque é isso que nos garante que o dado que a gente vai estar falando realmente faz sentido. A gente sempre pode criticar e melhorar o método científico, tá? Porque ele é uma construção, principalmente quando de metodologias de pesquisas digitais, é uma coisa muito nova. Não tanto pesquisa como ele tá fazendo aqui, que é mais quantitativa, né? De olha, beleza, quantas vezes tu abre, quantas vezes tu acessa, o que tu faz? É mais direto, mas principalmente quando a gente passa para algo mais qualitativo, a gente ainda tá evoluindo. E aí eu trago o meu lado pesquisador, né? De quem também sofre com isso. Então, vamos lá falar um pouco sobre... Eu vou pular, tá? Porque aqui, por exemplo, eles vão abordar sobre quando foi a última vez que tu baixou um novo aplicativo. Para nós, pouco nos interessa aqui. Quando que tu instalou um novo aplicativo, né? A proporção de brasileiros que pagam pelo download. Esse aqui a gente pode dizer que é o dado que tá bem embaixo aqui de mim, que é interessante porque somente 17% dos brasileiros realmente baixaram nos últimos 12 meses um aplicativo pago. É interessante, né? Porque o modelo de negócio que o brasileiro prefere, ele é utilização do aplicativo gratuito com recursos limitados, e aí caso tu precise, tu pague por esses recursos. Aqui é assim, podemos passar, né? Comando de voz. E aqui começa o que a gente quer falar das nossas queridas plataformas acessadas pelo celular. Instagram lidera, né? Instagram, Facebook são realmente as plataformas que vêm hoje no Android, que é o principal sistema, né? Mas também, consequentemente, uma maior quantidade de dispositivos com Android, consequentemente, os aplicativos que vêm baixados neles realmente são os que mais vão ter acesso. Isso aqui não representa o uso destes aplicativos, certo? Porque, assim, depois a gente vai ver um pouco mais de uso, mas representa um pouco dos aplicativos dentro de cada um dos celulares. E eu acho muito interessante a gente ver que somente 46% dos celulares tem TikTok. E ele já tem a relevância que ele tem. Então, assim, muita gente tem Instagram no celular que deve utilizar, às vezes, mais o TikTok. É bem interessante ver que o TikTok, ele tá num patamar, né? Porque ele veio muito mais recente, bem diferente do Instagram e do Facebook, muito mais consolidado. 40% do brasileiro tem o LinkedIn no celular. Para mim isso mostra muito mais também como plataformizou a ideia de conseguir um emprego, né? Então hoje o LinkedIn, ele, por mais que ele é vendido como, na prática ele pouco consegue seguir esse modelo que ele se propôs de conseguir conectar profissionais. Inclusive agora recentemente o LinkedIn se perdeu completamente, está virando uma plataforma de entretenimento, botou vídeo curto, começou a priorizar a criação de conteúdo lá, porque isso dá mais dinheiro para eles, mas certamente não está relacionado a conectar profissionais. Blue Sky somente com 6%, e aí é isso que eu digo assim, pô, o X está perdendo cada vez mais relevância. Pode ter certeza que essa pesquisa daqui 1-2 anos vai estar, o X vai ter caído ainda mais pela incapacidade do Elon Musk, né, e o uso político da plataforma mais direto, né, porque todas fazem uso político. O Threads e o Blue Sky devem subir. Mas quando me pergunta, para onde que eu vou, Threads ou Blue Sky? Olha, eu já te diria para tu olhar esse dado aqui. O Threads é o que mais está recebendo acesso porque ele está ali dentro do guarda-chuva monopolista do Meta, né? Então o Threads foi o aplicativo, para vocês terem ideia, que mais rapidamente atingiu um determinado número de downloads. Invertendo para ficar mais fácil, traduzindo, ele bateu o recorde de downloads quando ele foi lançado. Eu sinto que ia ser mais fácil, né, de explicar. Por que isso? Porque toda vez que tu abriu o Instagram, ele tava lá, baixa o Threads. Abriu o Facebook, tava, baixa o Threads. E isso é uma construção de monopólio. Então, Threads tá aqui, 22%, né? O Blue Sky somente com 6%. Então, obviamente, volume de pessoas faz com que tu cresça mais rápido ou mais devagar. Isso aqui deve servir também de base para te escolher qual plataforma postar. Agora sim, a gente fala de proporção de presença na home screen, tá? Aqui, então, assim, a maioria das pessoas tem o WhatsApp
na página inicial ali do celular. É esperado, né? O Instagram também sendo a segunda plataforma mais utilizada, é esperado. Me surpreendeu, tá? O YouTube tá tão atrás aqui, mas eu acho que o YouTube ele não tá num padrão de consumo do mobile tão automático, né? Tu abre o YouTube sabendo que tu quer abrir o YouTube, porque peraí, eu tenho aqui 10 minutinhos, vou assistir um vídeo. Ou quanto tempo, peraí, não sei quanto tempo eu vou ficar aqui nessa fila, vou abrir o Instagram. E aí, por isso que o Instagram tende a ter esse volume maior aqui. Outros aplicativos menores, aí tu pode te identificar aí onde é que tu tá. Ah, pô, o WhatsApp tá na minha tela inicial, os outros também, enfim. Aqui começa mais a falar de ficar mais nítido, né? Quais são os aplicativos realmente mais que mais o brasileiro abre todos os dias, e aí a gente vê um pouco mais do Instagram, né? O WhatsApp, claro, tu abre muito mais vezes, isso não tem dúvida, porque cada vez que tu vai responder uma mensagem, tu abre o aplicativo. O que pra mim foi meio estranho foi que o Facebook é aberto na mesma proporção que o YouTube, né? Então assim, eu fiquei, uau, peraí, pra alguma parcela da população, o Facebook, ele é aberto tanto quanto o YouTube, sendo que a gente vê o YouTube, quando a gente olha em tempo que a pessoa passa mais assistindo, ela já dá um salto, né? Sai dos 3% passa para 8%. E aqui o Instagram ele ganha bastante, né, em relação às outras plataformas, de como o usuário passa mais tempo. Interessante, né? O Instagram continua sendo a plataforma mais utilizada para consumo, a gente sempre fala isso aqui inclusive representa, tá? A plataforma onde mais se cria conteúdo hoje no Brasil é também o Instagram, então tá alinhado também, onde mais se cria, onde mais se consome. Aqui vai falar uma pergunta que não importa muito pra gente, que é se tu pudesse ter um app no seu smartphone, somente qual seria? A maioria da pessoa vai jogar WhatsApp, obviamente. Vamos ver o que mais tem aqui. Vai falar de streaming de filme, de música. Aqui eu achei interessante quando a gente vai falar desse dado aqui embaixo, tá? O Spotify e o YouTube sendo os maiores competidores para consumo de podcast, e o Spotify ultrapassando o YouTube. Eu acho isso aqui uma coisa estranha, assim, porque historicamente o que a gente vem vendo é que o YouTube é a maior plataforma de consumo de podcast, tá? Não sei o que acontece, talvez o que mudou exatamente, talvez as perguntas feitas ali na pesquisa, mas o YouTube sempre foi. Uma coisa que pode ter de problema é que, assim, por exemplo, dependendo da pessoa, se tu pergunta se ela assiste podcast no YouTube, ela vai dizer que não, porque ela não considera o Flow, por exemplo, um podcast, ela não considera o Desce a Letra Show um podcast, entende? Então ela, quando pergunta assim, onde é que tu consome podcast? Não, eu consumo no Spotify. E aí pode ser um pouco de metodologia, né, de como perguntar isso, porque historicamente o YouTube, e não só no Brasil, tá, globalmente o YouTube é a plataforma onde mais se consome podcast até hoje, proporcionalmente, obviamente. E tá estranho, até porque a gente vê ali o Instagram com 3%. Quem consome podcast no Instagram? É estranho, né? Parece ter um erro aí que a gente pode achar, mas de qualquer jeito. Spotify, Instagram, geralmente o Instagram e Spotify e YouTube. O YouTube em primeiro e o Instagram em segundo. Vai também aqui uma pesquisa sobre jogos, né? Aí não é muito foco que a gente fala aqui. Livros, e aqui tem um ponto que eu quero trazer dessa pesquisa também, porque é bem legal da gente ver, a questão de livros não nos influencia muito, que é esse aqui. Não, cadê? Não, videochamadas também não é este. Ih, passamos, tá? Mas é o dado de que a maioria, aqui, educação e leitura, a plataforma, o app mais utilizado para educação no Brasil é o YouTube. Interessante isso, né? Quando a gente considera que o YouTube não tem nenhum controle sobre quem está ensinando o que para quem que tem ali, qual a capacidade, qual a certificação que no YouTube permite para abordar determinados assuntos. Meio que nenhuma, né? Tá bem embaixo de mim aqui esse dado. Fica um pouco até preocupante, eu diria, quando a gente olha nessa perspectiva. Mas ali, YouTube, Hotmart, e eu tô falando, esse ano o YouTube, ele vai querer, não digo em 2025, mas 25, 26, mais tardar 27, ele vai trazer para dentro de si ser uma plataforma de curso. Ele já é, tá? Não é muito divulgado, mas hoje tu já tem a opção de comprar cursos dentro do YouTube. E ele vai conectar isso a também ser uma plataforma de gestão de comunidade. Tanto que ele já tá trocando, né? Tu já viu que no YouTube Studio não se chama mais aba de comentários, e sim de comunidade. Também a aba comunidade, que por muitos anos era basicamente um feed, já se transformou em realmente uma comunidade. É que por enquanto só está disponível para grandes criadores, mas na ideia de que tu vai ter uma comunidade postando, então os usuários vão poder postar lá, tu vai poder postar lá, vai ter várias funcionalidades além de postar, tu vai ter grupos exclusivos, grupos para falar de alguma coisa.
E o YouTube pode apostar no que eu tô falando, logo mais ele vai conectar isso também a cursos pagos na plataforma. E aí sim a gente vai ver o YouTube disparar, porque é a ideia monopolista do YouTube, né? Por exemplo, esses 21% aí que ficam no Hotmart, por que se tua audiência tá no YouTube, tu vai levar pro Hotmart? Tu já tem tua monetização no AdSense, tu já tem acesso a essas pessoas e a conversão para alguém acessar o teu curso vai ser muito maior se ele mantiver no YouTube. O YouTube quer, com essa ideia de trazer os cursos, é pegar esses 21% aí que tem no Hotmart e globalmente fica em outras plataformas que aqui não é tão claro. Então é o seguinte, tá? O que nos mostra essa pesquisa, e claro, ela tá na descrição aí do episódio para vocês acessarem também, é que a gente tá vivendo o que eu falei no início, né? A ideia de plataformas, a ideia de que cada vez mais as plataformas estão construindo seus monopólios, alguns mais visíveis e outros mais estruturalmente. Então hoje, se tu for fazer um site, um aplicativo, qualquer coisa rodando na internet, tu não consegue fazer sem utilizar serviços das grandes 5 empresas de tecnologia. É a Apple, a Microsoft, a Alphabet, que é a dona do Google, é a dona do YouTube, é dona de um monte de coisa. Tu não vai conseguir fazer sem a Amazon, tá? Que aí sim a Amazon tem muitos serviços estruturais, principalmente voltados para e-commerce. Tu não consegue hoje fazer quase que um e-commerce se tu não estiver utilizando algum serviço da Amazon. E por último, que eu não falei, eu falei Apple, Microsoft, Alphabet, Meta. A Meta, né? Eu falei da Amazon e faltou a Meta, que é o monopólio aí de mídias sociais e que essas plataformas cada vez vão aumentar mais o seu monopólio. Porque se tu parar para pensar aqui, quer ver? Faz uma crítica aí, faz uma crítica. Quais, vou voltar aqui a tela para vocês verem, tá? Os aplicativos que o brasileiro mais abre por dia. Qual desses aqui é um aplicativo brasileiro? Nenhum. E todos esses aplicativos que não são brasileiros têm a gestão de dados no estrangeiro. Consequentemente, o estrangeiro tem muitos dados sobre o Brasil, muito além do que um concorrente nacional poderia ter acesso. Se eu não me engano, tá? Vou lembrar de cabeça, dos 30 aplicativos mais usados no Brasil, 2 ou 3 são brasileiros. Isso não te preocupa? Não te preocupa e não demonstra o que o Brasil, qual que é a organização que o Brasil está internacionalmente? Então, meu querido e minha querida, em relação à tua criação de conteúdo, eu não acho que aqui as opiniões vão mudar tanto, porque a gente está muito estagnado, né? O TikTok mudou as coisas, por enquanto não mudou tanto assim, ele só somou, né, o formato de vídeo curtos, mas ele veio para entrar nessa dinâmica. Mas fora isso, continua muito tudo parecido aí dos últimos 5 anos sobre as principais plataformas. Acho que eu deixaria de destaque, que eu não citei aqui, é o Kawaii, né? O Kawaii, claro que ele fala com uma audiência específica, mas o Kawaii, ele tem, em relação a vezes que o brasileiro abre o aplicativo, ele tá igual ao TikTok. Então, assim, ele tá em menos dispositivos e ele tem menos tempo de tela. Mas ele também não tem tão pouco tempo de tela assim. No Kawaii, talvez tu não publicar, tu tá perdendo uma oportunidade. Eu digo isso porque a maioria dos criadores de conteúdo, né, por virem desse lado mais elite, que é realmente quem consegue criar conteúdo, sustentar a criação de conteúdo, tem um preconceito com o Kawaii. E porque o Kawaii fez muita publicidade para atrair usuário pela aquela baixa remuneração, né? Assiste o videozinho, ganha moeda e ganha centavos, trabalha de graça. O que a pessoa não percebe é que ela recebe 2 centavos para gerar 10 centavos para a empresa dona daquela plataforma, né? Então por isso que ela vai te pagar. Grande questão é que ela tá pagando porque ela não tá ali dona do monopólio. As outras empresas, elas sequer te pagam, né? Então toda vez que tu tá vendo ali, tu vê um anúncio pro Instagram, tu gerou alguns centavos para cada empresa que é dona dessas plataformas. Então, meu querido, minha querida criadora de conteúdo, seja bem-vindo ao Papo de hoje, que a gente termina por aqui. Eu te espero na semana que vem. Lembrando que o Papo de Creator é esse nosso ecossistema de conteúdo, que a gente fala muitas vezes com uma visão crítica, realista da criação de conteúdo, do trabalho, que a gente também tenta, em certa forma, organizar a nossa classe de criadores de conteúdo. E calma lá, não tô dizendo que aqui é só criadores de conteúdo, é todo mundo que trabalha com criação de conteúdo, editor de vídeo, designer, redator, social media, gestor de tráfego, muitas vezes também.
Toda essa galera aí, aqui no Papo de Creator, é o nosso ponto de encontro para falar sobre criação de conteúdo sem demagogia, sem falsidade, sem guru, sem mentirinha, realmente como é viver e trabalhar com criação de conteúdo. Então eu espero semana que vem de novo pro papo de hoje, mas na segunda a gente tem o Me Atualiza Aí e também o Me Atualiza Aí Newsletter, que são duas formas de tu receber as notícias principais desse ecossistema que a gente vive, que é a criação de conteúdo. E aí tu pode escolher a que tu mais preferir. Uma é por texto lá no teu e-mail com todas as notícias ao meio-dia na segunda, ou a gente também tá ao vivo na segunda à tarde para falar das principais notícias, comentar ela, e também, se tu gostar mais do formato podcast, às 9 horas de terça tá disponível para ti aí nas plataformas de áudio. Então um beijo, até semana que vem, fiquem bem e bora criar!